Bom, então vamos lá. A gente vai apresentar algumas ferramentas de técnicas de gerenciamento tiradas do livro 40 mais 8 ferramentas e técnicas de gerenciamento. Iniciando pela análise SWOT. A análise SWOT, ela é uma ferramenta de análise em si, pode ela é uma ferramenta de análise estratégica. Ela é importante para identificar os 4 temas, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No caso, ela vem do inglês strengths, weakness, opportunities and traits. A análise SWOT ela é baseada nesse gráfico, ele é feito nesse formato, em que no topo da imagem e no lado esquerdo a gente escreve todas as forças. Ela é importante que a pessoa que esteja fazendo isso ou a empresa que estiver fazendo essa análise, ela seja sincera consigo, porque essa ferramenta ela vai depender da análise desse gráfico posteriormente. Nesse topo esquerdo a gente escreve todas as forças e à direita a gente escreve as fraquezas. Na parte superior do gráfico a gente coloca as que são internas, né, e a parte inferior seriam todas as partes que são externas. No caso, as forças externas seriam oportunidades, seriam pontos a serem explorados, e as fraquezas externas seriam ameaças, os pontos em que a empresa ou, em geral, o que está sendo analisado deixa a desejar. Os pontos fortes representam as habilidades distintivas e os recursos superiores de uma empresa. Isso pode incluir uma equipe talentosa, tecnológica, de ponta, com reputação. Todos esses tópicos podem ser escritos na parte de forças. E as fraquezas em si, elas são limitações, limitações da parte interna específica, que vai ser escrito na parte superior do gráfico, que podem prejudicar o desempenho da empresa. Por exemplo, intrigas, processo ineficiente, falta da capacitação dos profissionais, gestão ineficiente, diversos outros temas desse gênero devem entrar em fraquezas. A observação é que todas essas fraquezas seriam organização da parte da organização interna da empresa. Podemos as oportunidades, aquelas que seriam escritas na parte inferior e esquerda, as oportunidades são as tendências positivas do ambiente externo, que uma empresa pode aproveitar. Isso pode incluir novos mercados, avanços tecnológicos e mudanças regulatórias favoráveis. Seriam, algumas leis que modificam e pode abrir uma brecha para ser a empresa pioneira que está explorando essa lei, abrir alguma vantagem. São oportunidades que às vezes estão no mercado, como o mercado oscila, também outras empresas que podem estar em um ponto negativo, esta empresa pode estar explorando esse ponto como uma boa oportunidade. E, por fim, as ameaças. Ameaças são todas aquelas fraquezas que, na verdade, são a partir do meio externo. Empresas que podem estar visando um lado fraco da tua empresa, ou alguma brecha que pode estar sendo exposta, a empresa pode estar sendo exposta, até alguma ação judicial, uma concorrência muito acirrada, mudança no mercado que por volatilidade, instabilidade econômica, que muitas vezes pode ser uma crise, algo assim que dura alguns anos, a empresa pode estar sendo exposta por conta disso. Devem ser escritas nesse ambiente do gráfico. Ela basicamente vai ser uma análise, o resultado dela vai depender de uma análise posterior, não apenas escrever esses pontos da empresa, mas posteriormente ficar analisando e combatendo todos aqueles pontos negativos que podem estar sendo escritos ali e incentivando muito mais aqueles pontos positivos que foram escritos no gráfico, pois esses são os pontos fortes da empresa, sejam internos ou externos. Olá, eu sou a Fabrícia e vou começar a apresentação falando da árvore da decisão. É uma técnica essencial para analisar escolhas complexas
e suas possíveis consequências em diversas áreas. A árvore de decisão é uma representação gráfica e de um problema de decisão que permite visualizar todas as alternativas disponíveis e possíveis resultados ou probabilidades associadas a cada escolha. Uma árvore de decisão consiste em 1. Nós de decisão, que representam pontos onde uma escolha deve ser feita. 2. Ramificações, que mostram as opções disponíveis em cada decisão. 3. Nós de chance, que indicam eventos ou probabilidades associadas a cada ramificação. Construir uma árvore de decisão, primeiro, você precisa identificar o problema principal e as decisões envolvidas. Segundo, você precisa listar as opções disponíveis em cada decisão. Terceiro, precisa avaliar os possíveis resultados e as probabilidades de cada resultado. Na engenharia civil, a árvore de decisão pode ser usada para seleção de materiais de construção, com base em critérios técnicos e econômicos, ou escolha de estratégias de manutenção para infraestruturas urbanas. Entre outras coisas, claro. Uma das vantagens da árvore inclui a visualização clara de opções e suas consequências, ajuda na identificação de riscos e oportunidades e facilita a tomada de decisões informadas e estratégicas. Em resumo, a árvore é uma ferramenta para analisar e escolher entre várias opções e situações complexas e entender a estrutura e a aplicabilidade. Podemos melhorar a eficiência e a previsão nas decisões que tomamos. O brainstorm é uma técnica estruturada de geração de ideias em grupo e envolve um processo colaborativo onde os participantes sugerem livremente soluções ou conceitos, sem críticas iniciais, visando explorar um máximo de possibilidades. Existem princípios fundamentais para o brainstorm eficaz. 1. A geração livre de ideias. 2. Adiantamento de julgamento. 3. Quantidade sobre qualidade inicial. 4. A combinação e aprimoramento de ideias. O processo do brainstorm geralmente segue etapas. A definição clara do problema ou objetivo, a geração livre de ideias por todos os participantes, a organização e agrupamento das ideias semelhantes e a avaliação e seleção das melhores ideias para desenvolvimento. Há diversas técnicas para facilitar o brainstorm, como o brainwriting, que é ideias escritas individualmente, pode ser em post-it, pode ser em quadro, em vários locais diferentes. O brainstorm reverso, que seria pensar nas piores soluções. Os mapas mentais, que visualiza as conexões entre ideias. O brainstorm é aplicável em diversas situações, como no desenvolvimento de novos produtos, soluções de problemas complexos, inovação em processos organizacionais. Ele é uma ferramenta poderosa para estimular a criatividade e encontrar soluções inovadoras. Ao seguir os princípios e técnicas adequadas, podemos maximizar a eficácia dessa técnica. Bom, então eu entro agora com o ciclo PDCA, é uma outra ferramenta que ela é usada muito agora no melhoramento contínuo de empresas. Quando em uma empresa se utiliza melhoria contínua ao invés de estrutura congelada, ela opta normalmente, naturalmente, pelo ciclo PDCA como um exemplo mais simples. O ciclo PDCA, ele é uma metodologia de gestão
que é baseada não em uma estrutura organizacional, ele pode ser aplicado a diversos tipos de estrutura organizacional. Ele basicamente visa a melhoria do sistema e não um sistema pronto e aplicado. A sigla PDCA vem do inglês Plan, Do, Check, Act, que no caso seriam os tópicos planejar, é, fazer, né, executar, conferir e agir. Pode o PDCA, como a gente viu ali, ele vem do Plan, Do, Check, Act e ele funciona em ciclos contínuos. Você já inicia naturalmente no plano de novo. Quando você age, você já planeja suas próximas melhorias, você já está verificando as próximas melhorias. A compreensão detalhada de cada fase, ela é muito importante para compreender como é o funcionamento do PDCA. No planejamento estratégico, é essencial estabelecer metas claras e estratégias bem definidas. A definição de indicadores de desempenho, alocação de recursos adequados são fundamentais para o sucesso do PDCA, como, por exemplo, alguns indicadores de desempenho. Em algumas indústrias pode ser feito o gerenciamento diário, gerenciamento semanal ou gerenciamento mensal. Da mesma forma que esses gerenciamentos muitas vezes são levados por meio de reuniões ou por meio de encontros com o diretor, por exemplo, da empresa, dependendo do nível de estrutura da organização, é claro. Planejamento e execução da ação, ela serve para aplicar todos os tópicos abordados no planejamento. Nesse momento, uma parcela pequena do processo, que é o agir. Você age rapidamente sobre o seu plano para obter o melhor resultado possível no menor espaço de tempo, com tudo planejado. A conferência ou verificação, ela é a identificação de desvios, em relação às metas estabelecidas lá no planejamento. No caso, você pode coletar dados, avaliar a situação e poder verificar, é simplesmente uma fase de medida, né? Você pode avaliar o quão fora do estabelecido você está para poder novamente ir para a próxima etapa, a ação corretiva. Plan, do, check, act. Você age de forma a corrigir todos os defeitos ou as falhas, o erro que você teve dentro do plano. E retorna ao início do ciclo, planejando novamente todas essas correções. É um planejamento que funciona, é muito aplicado na indústria, muito aplicado em processos onde tem indústrias ou empresas em que se tem processos. A implementação eficiente do ciclo PDCA é essencial para a melhoria contínua dos processos. Ao adotar uma abordagem estruturada e focada na excelência operacional, as organizações podem alcançar resultados superiores e sustentáveis. Então, sobre o gerenciamento eficiente de projetos, a gente vai explicar a ferramenta do cronograma físico e financeiro. Nessa apresentação, a gente vai discutir o cronograma físico e financeiro e explorar algumas práticas que garantem sucesso de projetos, principalmente quando são mais complexos e quando eles devem possuir etapas bem distintas, com datas previstas para início e fim. O cronograma físico-financeiro ou cronograma físico, ele é importante para qualquer tipo de projeto, indiferente de onde seria aplicado. Não é nichado para um ramo específico. Por exemplo, ele não é utilizado somente na indústria, não é utilizado somente na construção civil, não é utilizado somente na manufatura, ele não é utilizado somente em pequenas empresas, pode ser utilizado tanto em pequenas, grandes empresas, pode ser utilizado para qualquer projeto que tenha etapas definidas com prazos. Ele é feito para que seja permitida a visualização do progresso de cada etapa e ele garante que seja eficiente o cumprimento dos prazos de cada uma delas. O cronograma físico e financeiro,
ele envolve aspectos financeiros ao cronograma físico. Ele traz a gestão, os recursos que estão precisando e também deixa mais claro em que momento seriam investidos os custos. E ele é importante para verificar também o quão viável está sendo o projeto durante o andamento dele. Eu vou apresentar aqui, em outra imagem, um exemplo de um cronograma físico e financeiro, de forma mais simplificada. Isso. Nessa imagem, então, está sendo exemplificado um cronograma físico e financeiro separado em subgrupos. Porém, foi utilizado ao invés das atividades distintas, a pessoa que está executando cada atividade. Em um cronograma físico e financeiro, o topo dele, que pode ser em células de uma planilha, devem estar separados por datas ou os grupos de datas. Neste caso, está separado entre os dias da semana e as semanas de um mês. E nas colunas, elas são separadas por atividades ou quem está executando a atividade, como nesse exemplo aqui. Neste caso, todas as atividades iniciam após o término da anterior, mas em um cronograma físico-financeiro é possível que mais de uma atividade esteja acontecendo simultaneamente, porém elas respeitam necessariamente uma ordem. Após o final de uma atividade e iniciar outra, ou algum tempo antes do final previsto de uma atividade se inicia outra em uma etapa específica. Isso pode acontecer e para isso são separados colunas para cada uma dessas atividades. O cronograma físico-financeiro, ele pode ser integrado a algumas outras metodologias, como o PRT, que vai ser explicado mais à frente, EVM, Earned Value Management, e estes são aplicados para controle do cronograma. Esses outros, o PRT ou o EVM, podem ser usados simplesmente para o controle do cronograma físico-financeiro, para uma medição de quão fora está ou algo assim, para algum registro específico, como por exemplo a função do PRT. Essas ferramentas, elas oferecem técnicas que monitoram e avaliam o desempenho do projeto, ambas as duas mostradas. O nosso cronograma físico-financeiro, que a gente comentou que ele deve ser utilizado principalmente em planilhas, ele também costuma ser utilizado com algumas outras ferramentas. Algumas delas mais simples, quando se quer ter em uma obra, por exemplo, pode-se utilizar um quadro com essas datas previstas impresso e você vai movendo as etapas conforme vão avançando. Mas existem alguns programas ou softwares que também auxiliam no planejamento do cronograma físico-financeiro. Por exemplo, o MS Project ou o próprio Excel. Excel, Power BI. Os desafios enfrentados no gerenciamento do cronograma físico e financeiro podem ser transformados em oportunidades de aprendizado e melhoria contínua. A resiliência e a capacidade de adaptação são essenciais para superar obstáculos e alcançar o sucesso do projeto. O gerenciamento eficiente de projetos por meio do cronograma físico e financeiro é essencial para o sucesso e a sustentabilidade das iniciativas. Ao adotar as melhores práticas, utilizam-se ferramentas adequadas e enfrentam-se os desafios com determinação. As organizações podem alcançar os seus objetivos estratégicos. A curva de escopo ou curva S de escopo em projetos. Nessa apresentação, a gente vai discutir algumas estratégias para dominar a curva de escopo. Abordaremos como gerir mudanças de escopo e manter o projeto dentro do orçamento e prazo. A gente vai explorar formas de evitar o scope creep e garantir o sucesso do projeto. Esse scope creep é uma medida de desvio do escopo do projeto. É uma medida de desvio do quão fora do pré-estabelecido o projeto está. É um termo comum de se utilizar um termo comum de se utilizar nessa ferramenta de gestão. Entendendo a curva de escopo.
A curva de escopo representa a relação entre o tempo, custo e qualidade do projeto. Compreender essa dinâmica é essencial para evitar desvios e garantir a entrega bem-sucedida. Devemos equilibrar as expectativas do cliente com a capacidade de equipe. Utiliza-se técnicas de priorização de requisitos para manter o foco nos elementos essenciais do projeto. Estabeleça um processo robusto de controle de mudanças para evitar e aprovar alterações de escopo. Adote uma abordagem ágil para lidar com mudanças frequentes. No caso, se diz que quando você vai mudar o escopo ou mudar a forma de organização desse seu projeto, é preciso estabelecer um processo mais robusto, processo mais bem declarado, mais bem determinado, para que o escopo de projeto continue sendo linear, continue seguindo em frente, na mesma direção, porém por outro caminho, um outro escopo. Identifique e documente claramente os requisitos do projeto desde o início. Estabeleça limites claros para as mudanças de escopo e comunique-os a todas as partes interessadas. Mantenha um processo de acompanhamento contínuo para garantir a aderência do escopo inicial. Nesse caso, a gente deve reforçar sempre a comunicação. Todos que são envolvidos na mudança de escopo devem ser informados e estarem cientes dessa mudança. Melhores práticas da comunicação. É bom estabelecer os canais de comunicação para garantir as expectativas que do cliente sejam aliadas com as da equipe de projeto. É bom realizar reuniões regulares para revisar esse escopo e discutir as possíveis mudanças. Manter todos os envolvidos informados e engajados. Isso quer dizer que, a cada mudança de projeto, o cliente, ou melhor, aquele que está pagando pelo projeto, deve ser devidamente informado e não simplesmente ser reorganizado para manter a entrega final. O meio do caminho todo deve ser alinhado, incluindo o cliente. Isso deve ser transparente. Monitoramento e controle. Implemente um sistema de monitoramento contínuo para identificar desvios de escopo o mais cedo possível. Utilize indicadores chaves de desempenho para avaliar a saúde do projeto. Realize auditorias periódicas para garantir a conformidade com o escopo definido. Essas auditorias mencionadas, elas podem ser a uma certa distância, podem ser realizadas de forma a uma comunicação com a equipe de projetos e a equipe que está de fato envolvida no projeto, e está diretamente envolvido com a execução. Mas isso não significa que esse alinhamento não deve ser direto. Isso não significa que esse alinhamento não deve ser contínuo. Muito pelo contrário. As auditorias devem ser pré-determinadas, por exemplo, com perguntas pré-determinadas ou com, algumas vezes, a forma de se preencher um formulário devem ser pré-determinados para que o escopo ou o projeto em si não saia completamente do rumo. Dominar a curva de escopo em projetos requer uma combinação de estratégias eficazes e práticas de gerenciamento sólidos. Ao adotar abordagens proativas para gerir o escopo, as organizações podem alcançar maior eficiência e sucesso em seus projetos. Vamos falar agora sobre os fluxogramas. Os fluxogramas são diagramas que representam processos ou sistemas de maneira visual, facilitando a compreensão de procedimentos complexos. Eles são amplamente utilizados em diversas áreas, incluindo a engenharia civil. Os fluxogramas são compostos por elementos básicos, como os retângulos, losangos, e que representam etapas do processo. Indicam pontos de decisão e setas que mostram o fluxo do processo. Existem diferentes tipos de fluxogramas. Existe para processos de negócios, para sistemas, o fluxo de programas. Cada tipo é usado para mapear um processo específico, para facilitar a organização e visualização das informações.
Para criar o fluxograma, primeiro passo é identificar o processo ou sistema que você deseja representar. Depois, determine os processos principais desse processo. Escolha os símbolos apropriados para cada etapa e conecte-os com setas para identificar o fluxo. Revise e ajuste o fluxograma conforme necessário para garantir que ele esteja claro e preciso. Há várias ferramentas populares para criar fluxograma, como o Microsoft Visio, ou o Lucidchart e o Draw.io. Essas ferramentas oferecem uma variedade de recursos para facilitar a criação e edição de fluxogramas. Em resumo, eles ajudam a representar visualmente processos e sistemas complexos. Eles podem melhorar significativamente a eficiência e a clareza dos processos. Janela de Johari. A janela de Johari é um modelo psicológico que descreve 4 áreas de conhecimento sobre uma pessoa. 1. Arena. Informações sobre nós mesmos que são conhecidas tanto por nós quanto pelos outros. 2. Fachada. Informações sobre nós mesmos que mantemos ocultas dos outros. 3. O cego. Informações sobre nós mesmos que os outros não conhecem, mas que reconhecemos em nós mesmos. 4. O desconhecido. Aspectos de nós mesmos que nós não conhecemos e também não é conhecido pelos outros. A janela de Johari foi desenvolvida por Joseph Luft e Harry Ingram na década de 1950. Eles usaram o nome Johari combinando seus próprios nomes, Joseph e Harry. A janela de Johari é usada em diversas áreas, incluindo o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, melhoria da comunicação e trabalho em equipe, gestão de conflitos e desenvolvimento de lideranças. Para construir a sua própria janela, revele informações sobre si mesmo e aos outros. Reconheça e compartilhe informações ocultas de forma apropriada. Aceite e integre feedback para entender melhor como você é percebido. E explore aspectos desconhecidos de si mesmo através de autoexploração e experiência. Ela pode ser aplicada para melhorar a comunicação e o trabalho em equipe entre os membros de um projeto. Ao entender melhor suas próprias áreas de conhecimento e percepções, os engenheiros podem colaborar de forma mais eficaz e resolver problemas de maneira mais harmoniosa. Essa é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento interpessoal, que explora suas áreas conhecidas e desconhecidas. Você pode melhorar suas habilidades de comunicação e relacionamento em diversas áreas de vida. A lei de Murphy é um adágio popular que expressa a ideia de que se algo puder dar errado, eventualmente dará errado. Ela é frequentemente citada para ilustrar a inevitabilidade de problemas e falhas inesperadas. A origem da lei de Murphy remonta ao campo de engenharia aeroespacial, onde foi popularizada por Edward Murphy Jr. em 1949. Exemplos comuns incluem situações onde as coisas inesperadamente saem do planejado, como atrasos, imprevistos ou falhas em equipamentos. Na realidade, ela deve ser considerada durante o planejamento e execução de projetos. Um exemplo clássico
é o de problemas de logísticas que surgem durante a construção de grandes obras, como atrasos de entrega de materiais devido a condições climáticas adversas ou outros problemas. Embora não seja possível prever todos os imprevistos da engenharia civil, utiliza estratégias como 1. Análise de riscos detalhada. 2. Planejamento de contingências. 3. O uso de tecnologias avançadas para monitoramento e previsão. Existem diversos exemplos históricos onde a lei de Murphy se manifestou na engenharia civil, como atrasos em grandes projetos de infraestrutura, devido a problemas legais não antecipados ou mudanças de regulamentação no meio do processo de construção. Podemos ver isso num exemplo aqui em Santa Catarina mesmo, que tem um prédio que foi autorizado a construção numa área ambiental, e depois que agora o prédio está todo construído, eles querem demolir porque ela está em uma área ambiental. A lei de Murphy nos lembra a importância de estar preparado para o inesperado. Ao reconhecer sua influência e implementar estratégias de mitigação, podemos minimizar seus efeitos negativos. A análise da matriz de probabilidade e impacto de riscos. Essa matriz ajuda a priorizar e gerenciar os riscos em projetos de forma sistemática e eficiente. É uma ferramenta usada para avaliar e categorizar os riscos com base na probabilidade de ocorrência e no impacto potencial sobre o projeto ou atividade. A estrutura básica dela constitui 1. Probabilidade, avaliação da chance de um risco específico ocorrer, geralmente categorizada de baixa a alta. 2. Impacto, a avaliação das consequências ou impactos potenciais do risco, também categorizado de baixo a alto. Para construir uma matriz de probabilidade de impacto, você precisa 1. Listar os principais riscos identificados no projeto. 2. Determine a probabilidade de ocorrência de cada risco e seu impacto potencial. 3. Preencha a matriz atribuindo uma classificação de probabilidade e impacto de cada risco. Identificar riscos em diferentes fases do projeto, como planejamento, construção e manutenção. Priorizar a alocação de recursos para a mitigação dos riscos mais críticos. Apoiar decisões estratégicas para minimizar impactos adversos. As principais vantagens da matriz de probabilidade e impacto incluem a visualização clara dos riscos priorizados, a facilitação na tomada de decisões informadas, a melhoria na gestão de riscos ao longo do ciclo de vida do projeto. Ela faz com que a gente tenha uma gestão proativa de riscos ao aplicar essa matriz adequadamente. É possível aumentar a resiliência do projeto e alcançar melhores resultados. Vamos apresentar agora a ferramenta de gestão do 5W2H, famosa ferramenta, inclusive. O método 5W2H é uma ferramenta de gestão que visa planejar e implementar projetos de forma eficiente. Esse método se baseia em responder as 7 perguntas: o que, por quê, quem, quando, onde, como e quanto, que vem do inglês what, o que, why, por quê, who, quem, when, quando, where, onde, how, como e how much, quanto em valor financeiro. Essa apresentação irá explorar a aplicação prática do 5W2H para alcançar resultados mais eficazes, seja dentro da sua empresa, seja dentro do estabelecimento de qualquer instituição, ou mesmo em qualquer situação que precise ser tomadas decisões. A primeira etapa do método
5W2H é definir claramente os objetivos do produto, do projeto, no caso. Seria o what e o why. O que e por quê. A gente define nessa etapa o que vai ser feito e por que está sendo feito isso. Os motivos pelo qual isso deve ser feito, ou enfim, essa atitude deve ser feita. Cada vez que se toma a decisão de fazer algo, você se pergunta, o que exatamente estou fazendo e o porquê. Por que eu devo fazer isso? Sendo sincero, para que esse método seja eficaz, é claro. Pode ser feito em grupos de pessoas, se perguntando o porquê que está sendo feito isso, o que. Essas decisões podem ser tomadas separadamente das outras, inclusive. A etapa de quem e como seria who e when, do método envolve atribuir responsabilidades claras a cada membro da equipe e garantir que os recursos necessários estejam disponíveis. Isso inclui definir papéis, tarefas ou garantir o acesso aos recursos necessários para a execução do projeto. Por exemplo, dentro de uma empresa ou dentro de, enfim, de uma instituição, quando você define o que vai ser feito, depois que você define o que vai ser feito, quem vai executar tal tarefa ou cada tarefa deve ser definido e essas pessoas devem ser informadas disso, para que se indique quais recursos vão precisar. Por um exemplo, para a implementação de um programa dentro de uma empresa, o que a pessoa vai precisar para implementar um programa dentro de uma empresa? Um software, estou me referindo. Ela vai precisar de uma licença do software, talvez vai precisar de acesso a algumas aulas, caso ela não conheça o software, ou caso ela conheça o software, ela vai dizer quanto tempo ela precisa para implementar o programa dentro da empresa. Ou mesmo perguntar até que ponto que vai ser implementado. Esse é o momento de se definir quais recursos vão ser alocados. Ou cronogramas e prazos. No caso, quando. A definição de quando o projeto será executado e os prazos para cada etapa são fundamentais para a implementação eficiente. Um cronograma claro e realista ajuda a manter o projeto no caminho e a evitar atrasos. O cumprimento dos prazos é essencial para o sucesso de projeto. Em qualquer obra ou em qualquer empresa, os prazos são muito importantes, inclusive, porque quando você tem prazo, você consegue saber quando você está se atrasando e se você está cumprindo de fato com a meta estabelecida. Registro desses prazos são algo importante. E a definição deles dentro do método, ela serve justamente para isso, para você ter por escrito, documentado, em algum local onde se está respondendo essas perguntas, o prazo de cada uma das etapas que vai ser cumprido. Onde ou where. A etapa de onde considera o ambiente em que o projeto será executado. Isso inclui identificar possíveis restrições geográficas, logísticas ou de infraestrutura que possam impactar a implementação. Entender o ambiente é crucial para antecipar desafios e garante o sucesso do projeto. Nesse caso, algumas vezes, quando se implementa, como o exemplo que eu estava passando antes, um software dentro de uma empresa, não há necessidade de se responder aonde será implementado. Mas quando se trata de uma melhoria, de um processo de melhoria em uma localização, em uma unidade, essa pergunta ela tem muito mais importância dentro do próprio método. Às vezes você está fazendo uma melhoria em uma empresa e ela tem várias filiais, porém o que vai ser feito é focado em apenas uma filial. E esse onde vai ser implementado deve ser bem distinto qual das filiais que está sendo implementado esse método. Ou mesmo dentro de uma única construção, trazendo exemplo para o nosso curso de construção civil. Qual dos setores que está falhando, em que precisa ser aplicado essa ação ao qual se pretende, que se está sendo respondida as perguntas. Custo e orçamento, o how much. A etapa de quanto
envolve a definição do orçamento necessário para a execução do projeto. Inclui estimar custos de recursos, materiais para mão de obra, garantir que o projeto seja executado dentro do orçamento alocado. Controle de custos essencial para a eficiência do projeto. O quanto se gasta dentro de um projeto. Também, assim como o tempo que se leva para executar, é uma métrica muito importante. E, bom, é autoexplicativo por que o custo é importante para uma empresa. A empresa tem o objetivo de se gerar lucro. E quanto mais você está gastando, quanto mais você está investindo nesse custo, nesse how much, em quanto você está gastando, mais você exige que isso tenha um retorno. Isso é uma métrica de viabilidade. A implementação eficiente de projetos com o método 5W2H requer um planejamento detalhado de uma abordagem sistemática. Ao responder as 7 perguntas-chave, é possível garantir que o projeto seja executado de forma eficaz, atingindo os objetivos estabelecidos. A aplicação do método é uma ferramenta poderosa para o sucesso dos projetos, qualquer área de atuação. Desvendando o orçamento matricial, estratégias e aplicações. O orçamento matricial é uma ferramenta de gestão que permite alocar recursos de forma eficiente e estratégica. Aqui, vamos explorar estratégias e aplicações dessa poderosa técnica de controle financeiro. O orçamento matricial é basicamente uma forma de organizar custos, especificamente custos, em uma forma de matriz, ou seja, semelhante a uma planilha ou um gráfico em matrizes, com linhas e colunas. Ele é feito para combinar grupos de atividades ou departamentos. Você pode organizar em colunas ou em linhas, relacionando cada subgrupo com o custo dessa atividade. Por um exemplo, você pode separar em etapas de um projeto e definir custos nessa matriz para cada etapa e subetapa. Por exemplo, em linhas você define parte inicial da sua obra e em colunas você pode separar por setores. Em cada etapa, um setor estaria reservando ou consumindo uma quantidade de dinheiro. Assim você teria claro quanto você gastaria em cada etapa e quem estaria gastando cada um desses recursos. As vantagens do orçamento matricial incluem uma melhor visibilidade dos custos, alocação eficiente dos recursos e o maior controle sobre as despesas. Além disso, promove responsabilidade individual e a transparência nos processos. Isso nos quer dizer que, quando se organiza o orçamento de uma obra ou de um projeto ou de um trabalho com uma matriz, ou utilizando este método, a gente consegue ter claro o que está sendo feito em cada uma das partes. Tem maior transparência. Todos sabem sobre tudo o que está sendo gasto, e nenhum dos gastos estão fora dessa matriz. A implementação do orçamento matricial ela requer uma análise detalhada de atividades e custos, definição de critérios de alocação e a comunicação clara das metas e responsabilidades. É essencial o engajamento de todos os departamentos. Neste caso, quando se vai implementar esse orçamento matricial, também é importante que seja implementado antes do início, para que todas as etapas e todos os processos estejam englobados ali desde o começo, para que se tenha clareza do processo como um todo antes de se iniciar. Ele não deve ser construído após o início de uma obra, por exemplo, como forma de remediar. Essa é uma característica dessa ferramenta. O orçamento matricial é uma ferramenta poderosa para a gestão financeira, oferecendo vantagens significativas para as empresas. Sua implementação requer engajamento de toda a equipe. Todos os membros da equipe devem estar engajados para que se cumpra essa matriz de orçamentos. Algumas vezes pode acontecer de uma empresa ou de, enfim, alguma instituição, um setor ou um pequeno grupo de indivíduos lá de dentro ou de entidades
querer despejar os seus custos ou suas responsabilidades sobre os outros. E isso deve estar claro para que não aconteça. Por um exemplo, em uma indústria em que um setor talvez de qualidade possa estar querendo repassar os custos de um dano material para outro setor, ou que um carregamento esteja querendo carregamento, o setor onde é responsável por carregar materiais para obra não se responsabilize pelo carregamento feito, muitas vezes onde se foi deixado material para trás. Dessa forma, esses custos devem estar previstos e deve-se prever um erro no custo para cada um desses setores. Por exemplo, possíveis falhas podem acontecer, isso deve estar previsto no orçamento matricial também. Técnica de avaliação e revisão de programas, também chamado de PRT. Análise de rede é uma técnica de gestão de projetos que permite avaliação e revisão de programas. O método PRT é uma ferramenta fundamental para o planejamento e controle de projetos mais complexos, no qual precisam ser simplificados. Quando algum projeto é muito complexo, precisa ser simplificado de forma visual, pode-se utilizar esse método para se tomar decisões. O PRT é uma técnica que utiliza abordagem probabilística para estimar a duração de atividades. Esse, esse método PRT, ele basicamente não avalia simplesmente o caminho que você vai tomar a partir de uma decisão tão diretamente. Ele avalia a probabilidade de um caso acontecer, e isso é utilizado para se tomar a decisão que mais provavelmente te leva ao sucesso, e não necessariamente aquela que te leva a um caminho direto. Você executa uma atividade, você conclui essa atividade, inicia outra, e você vai conseguir o seu objetivo. Ela avalia a probabilidade de algo dar errado, avalia a probabilidade de algo no meio do caminho mudar para chegar num fim desejado. E, principalmente, utiliza-se essa probabilidade para estimar um prazo, não necessariamente para estimar o sucesso de um projeto. Componentes do PRT. O PRT é composto por 3 elementos principais: atividades, eventos e caminhos críticos. Cada atividade é representada por um evento, e a sequência de atividades define os caminhos críticos do projeto. Eu vou apresentar uma imagem para que se torne mais claro esses 3 elementos. Nessa imagem a gente vê um exemplo também simplificado de PRT, em que se estima os dias que se leva para se executar cada uma das atividades enumeradas de 1 a 8. E o caminho crítico aqui não está estimado em probabilidade, e sim em dias, em quantos dias provavelmente se leva para executar cada atividade. Por um exemplo, o caminho crítico que seria tomado aqui, neste caso, seria o de menor tempo. 2 dias, 5 dias e 3 dias somam 10 dias. Você, no caminho 2 ali, divergir para 6 dias e 4 dias, você ainda somaria mais 12 dias. Você teria dias a mais. Então, esse caminho não seria tomado caso esse seja o método utilizado. E se você partir pela linha de baixo, tomar primeiramente a decisão 4, você levaria 3 dias, mais 2 dias após a segunda decisão, mais 3 dias, e depois mais 2 dias, totalizando 10 dias novamente. Nessa forma, a gente vê que o caminho crítico seriam 2. Ambos provavelmente levariam 10 dias para serem executados. A análise desse gráfico, ela está baseada na quantidade de dias que se leva. No caso, os caminhos 1, 2, 3 a 8 levariam 10 dias para serem executados, da mesma forma que os caminhos do 1, 4, 5, 7 e 8 levariam 10 dias para serem executados do caminho 1 a 8. É uma análise mais simplificada e conta somente com o número de dias, não com subetapas que poderiam estar dando errado aqui, mas exemplifica como visualmente é avaliado o método PRT.
A estimativa de tempo no PRT é baseada em 3 valores: otimista, mais provável e o pessimista. Com base nesses valores, é calculada a duração esperada de cada atividade, levando em consideração a incerteza. Esses são os exemplos da quantidade de dias que estava se levando em conta no exemplo anterior. Lá se avaliava em número de dias, mas os valores otimista, mais provável e pessimista se pode atribuir números, por exemplo, 1, 2 ou 3, conforme a avaliação, otimista, mais provável ou pessimista, levando ao número mais provável, a ação mais provável de ser executada pelo caminho crítico. A análise de caminho crítico no PRT identifica as atividades que não podem sofrer atrasos, sem afetar o prazo final do projeto. Essa análise é crucial para o gerenciamento eficiente de tempo e dos recursos. Neste caso, ele está determinando como caminho crítico aquele ao qual vai ser executado mais depressa por motivos de não poder ter atrasos nessa atividade. Nós levaríamos em conta, não mais voltando ao exemplo anterior, levaríamos em conta qual é cada uma das atividades para avaliar qual delas não poderia sofrer nenhum atraso e se aplicaria um foco maior nesse ramo do PRT. Ele oferece diversas vantagens, incluindo uma visão global do projeto, a identificação das atividades críticas, a gestão de certeza e a otimização de recursos. Esses benefícios contribuem para o sucesso do projeto. Ele é amplamente utilizado em projetos de engenharia, construção, pesquisa e desenvolvimento, e outras áreas que envolvem atividades interdependentes e prazos críticos. A sua aplicação é fundamental para o planejamento eficiente de projetos complexos. Nesse caso, utilizaria-se essa análise para simplificar a execução, para mostrar visualmente, de forma gráfica e simples, como a gente viu com círculos, linhas que unem os círculos e os prazos, o caminho estratégico, o caminho mais importante de se tomar para a decisão final. A técnica de avaliação e revisão de programas PRT é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de projetos complexos, permitindo uma análise detalhada e planejamento eficaz. Ao utilizar o PRT, as organizações podem alcançar maior eficiência e sucesso em seus projetos. Isso nos traz a ideia de que o PRT ele pode ser usado não só em pequenas organizações, por ser um método mais simples, como também em grandes organizações, como forma de avaliar, de simplificar grandes fluxos, grandes atividades em atividades menores e seus ramos. E, por fim, o programa 5S, que também está associado aos processos de melhoria contínua de uma empresa. O programa 5S é uma metodologia japonesa que visa promover a organização e limpeza no ambiente de trabalho. Ele surgiu ao final da Grande Guerra, quando o Japão estava retomando processos de indústrias e percebia-se que a organização e a limpeza dentro de uma indústria, mesmo que não estivesse atrelada à quantidade de serviço que uma pessoa fazia, e sim acrescentava uma atividade que seria a limpeza, ela tinha resultados bastante significativos. Isso fez com que o Japão avançasse mais rapidamente por conta de um simples programa como o 5S. O programa 5S está baseado nessas 5 palavras-chave, que do japonês são Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuki, cada uma representando um dos censos de limpeza e organização serão retratados mais à frente. E cada um deles é a noção, algo que tem que estar impregnado na cabeça de quem está dentro da instituição para que o programa funcione de forma regular e dê o resultado necessário. A implementação eficiente do programa 5S requer a participação ativa de todos os colaboradores,
Estratégias como a realização de treinamentos, definição de responsabilidades claras e criação de incentivos são importantes para o sucesso do programa. Nesse caso, não são todas as pessoas que participam do programa dentro de uma empresa, mas sim, algumas pessoas devem ser treinadas e capacitadas para que se fiscalize, se faça cumprir um programa dentro de uma empresa. Benefícios do programa 5S. A aplicação consistente do programa 5S resulta em diversos benefícios, tais como aumento da produtividade, redução de desperdícios, melhoria e segurança no trabalho. Além disso, contribui para a criação de um ambiente organizado e agradável. Benefícios do programa 5S. A aplicação consistente do programa resulta em diversos benefícios, como aumento da produtividade, redução de desperdícios, melhoria da segurança do trabalho. Além disso, contribui com a criação de um ambiente que é mais agradável e organizado para o trabalho. As formas como são avaliadas o programa. A mensuração dos resultados é essencial para garantir a eficácia do programa 5S. Métricas como o índice de conformidade, tempo médio de busca por informações e número de incidentes podem ser utilizados para avaliar o impacto das melhorias. Além desses mencionados, algumas métricas também podem ser aplicadas pelos auditores ou por quem fiscaliza, como, por exemplo, notas de 0 a 10, bom, irregular, regular, ótimo. Dessa forma, se indica como aqueles que foram treinados veem o ambiente que está sendo avaliado como confortável, bom, ruim para o trabalho sempre. A implementação do programa 5S pode enfrentar desafios como resistência à mudança e falta de comprometimento. Identificar esses obstáculos pode ajudar a desenvolver algumas estratégias para superá-los, e é essencial para o sucesso do programa. Muitas vezes, dentro de uma empresa ou, enfim, onde está se implantando o programa 5S, as pessoas não querem mudar simplesmente para atender algumas perguntas, algumas sugestões que são implantadas pelo programa. Alguma organização, alguma forma de organização, às vezes é rejeitada pelos profissionais, mas está sendo vista pelos auditores, ou os que são treinados, como uma melhoria. Isso é muito comum e atrapalha bastante na implantação desse programa. A implementação eficiente do programa 5S é um passo fundamental para alcançar a excelência operacional e promover melhoria contínua. Ao adotar as estratégias discutidas, as organizações podem criar um ambiente de trabalho mais organizado, seguro e produtivo,